7º Simpósio Internacional de Lutero começa amanhã no Seminário Concórdia, em São Leopoldo. O professor de teologia, Gerson Linden, está com a gente para conversar sobre o evento. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, muito obrigado. Bom, antes da gente começar a conversar sobre o simpósio, é sempre importante falar do que Lutero e da Reforma, o que promoveu no mundo e continua promovendo essas transformações. Acredito que seja o principal tema do debate. Como é atual a Reforma Luterana a partir dos seus 500 anos? Com certeza. Este ano é particularmente importante e diferente. Afinal de contas, está se comemorando no mundo inteiro os 500 anos da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou aquelas famosas 95 teses em que ele convidava, num contexto de universidade, a um debate acadêmico que acabaria mudando a história da Europa e de toda a civilização ocidental. Então, de fato, esse simpósio, ele pretende, a cada 2 anos, refletir sobre a contribuição que Martinho Lutero deu para a discussão teológica e que acarretou consequências também na vida política, social, econômica, cultural de toda a humanidade. Bom, qual é a programação que a gente está esperando? Inclusive convidados internacionais teremos? Sim, nós iniciaremos amanhã à noite, às 19 horas, inclusive com o lançamento do livro do último simpósio, do 6º Simpósio Internacional, em 2015. Teremos palestrantes da Alemanha, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, diversos pesquisadores em Lutero. Teremos visitantes da Guatemala, Uruguai, Argentina, Paraguai, diversos lugares do Brasil, pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre que contribuição Lutero deu. O tema geral desse encontro é exatamente uma ponte entre Martinho Lutero e a Reforma Luterana no século, em 1517, há 500 anos, portanto, e hoje. Então, diversas palestras vão versar exatamente sobre como aquela contribuição no século XVI ela tem a ver com o nosso século XXI. Posso citar pelo menos uma delas que a gente, para ter uma ideia, né, do que vai se discutir, transcendendo mesmo a esfera teológica. Hoje se fala tanto em democratização da informação e acredito que Lutero lutou bastante e ainda, isso é o que nos chama a atenção, e ainda discutimos, né, a transparência, a liberdade de informação e a democratização da informação. Naquele momento a igreja detinha, né, o poder através da leitura, da literatura, né, da própria Bíblia, na sua concepção para a população em geral. Isso ainda, na sua concepção, ainda é um tema a ser debatido e nos traz inspiração da iniciativa de Lutero? Com toda certeza. É claro que o ponto focal de todo o movimento de Lutero, que, diga-se de passagem, não foi uma tentativa de começar uma nova igreja. Na verdade, o próprio termo reforma já diz tudo. Ele pretendia discutir com a universidade, em primeiro lugar, mas com a igreja da época também, toda uma visão sobre o ser humano, a sua relação com Deus e a sua relação com a criação de Deus. E isso tem implicações. Martinho Lutero tem escritos extraordinários, por exemplo, sobre a política, sobre o dever do Estado, sobre a educação. Há escritos extraordinários em que ele diz lá que um governante deveria parar de investir em armas e colocar que fosse uma pequena parte, uma pequena fração daquilo na educação e ele mudaria o mundo. Frase parecida com o que a gente já teve aqui no Rio Grande do Sul, de mais escolas, menos presídios. Exatamente. A gente tem esse reflexo, essa discussão ainda é tão contemporânea. Perfeitamente. E ele já discutiu isso na época e viu a importância de formar cidadãos, num sentido bastante amplo da palavra. Pessoas que respeitassem a vida como uma dádiva divina, que se cristaliza, que se manifesta naquilo que para Lutero é o evento fundamental da história, ou seja, a obra de Jesus Cristo, e isso com repercussões, então, na vida diária. Como disse, na vida política, cultural, social, educacional. E a gente vê hoje a influência de Martinho Lutero em diversos aspectos. Nós tivemos há alguns anos, um dos simpósios trabalhou especificamente a questão da comunicação. E Lutero foi revolucionário no comunicar uma mensagem, e utilizou a recém-criada imprensa da época,
para divulgar sua mensagem por toda a Europa. Para dar acesso a essa informação. Exatamente. Hoje que a gente tanto ainda discute esse acesso à informação para todos. Professor, uma honra recebê-lo. Uma alegria. E desejamos que o simpósio seja mais uma vez um sucesso. E vamos fazer um convite oficial. Quem quiser saber mais sobre o simpósio, a gente está com informações, está aqui na nossa página, vou pedir para colocar na tela, né, o 7º Simpósio Internacional de Lutero. Quem quiser saber mais sobre o simpósio pode acessar, né, o site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. Isso. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado. E vamos continuar discutindo. Incrivelmente, 500 anos atrás, temas eram polêmicos e ainda continuam sendo. Continuam sendo, é verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado. Uma honra recebê-lo.